O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era aqui de Betsaida, da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaria de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que caiu na terra não morrer, ele continua só um grão de trigo. Mas se morrer, então produz fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, serve ao Pai. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado. E direi: Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e glorificarei de novo. A multidão que lá estava ouviu. Diziam que tinha sido um trovão, outros afirmavam que foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe desse mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte haveria de morrer. Palavra da salvação. Glória a vós. Jesus Cristo. Uma aliança detida em sua graça. Por isso saúdo com reverência e fraternidade o Padre Givanaldo, que nos dá a graça da Sagrada Eucaristia. Saúdo também toda a comunidade católica em adoração, em suas fases, em seus caminhos espirituais, nesta aliança descrita, já em preparação para o início, né? No próximo domingo estaremos em Domingo de Ramos, para o início da nossa festa maior, que inicia-se com a memória da paixão, mas na verdade é a festa da ressurreição. É para a gente não esquecer que vivo está aquele que precisamos entrar com ele em aliança, em sintonia. É interessante a igreja ter escolhido essa parte final do texto de Jeremias, um profeta muito sofrido, né? Por muitos biblistas ele é chamado do profeta da dor. Dor porque ele realmente viu muita desolação ao povo de Israel, e dor
Porque ele alertou muito o povo de Israel e o povo de Israel não ouviu a voz de Deus. Tanto que depois dos versículos finais do livro entra a lamentação de Jeremias, né? O desencanto de um profeta que não foi ouvido. Um profeta do Gabadal e da importância de Jeremias não foi atendido. Mas o que é que nos espanta aqui? E é por isso que a igreja faz a sintonia, né? Faz a consonância dos dois textos do Evangelho. Porque Jesus é o profeta que não é ouvido. Jesus é o profeta incompreendido. Não, diácono. Jesus é Deus. Estou falando na linguagem de 2000 anos atrás. Havia um anúncio. Lembre-se que o primeiro anúncio dizia simplesmente que era um novo tempo. Esse novo anúncio trazia uma nova aliança. Mas Jesus, didaticamente, foi revelando aos poucos. E quando quiseram matar, ele já seria a oferta. Não. Ele pedagogicamente espera o tempo certo. E interessante que João vai colocar, né, na boca dos gregos esse texto. Porque é muito helênica mesmo a comunidade joanina. E era uma comunidade da diáspora muito forte. E o texto é colocado aqui que alguns gregos que tinham subido a Jerusalém, porque existia uma lei que todo judeu tinha que ir pelo menos uma vez no ano a Jerusalém para rezar. E, geralmente, se ele só pudesse ir uma vez, que ele fosse na festa da Páscoa. E os judeus gregos, os gregos judeus, aqui, procuram nada mais, nada menos do que Filipe. Quem é Filipe? O único são dois, André também. O apóstolo que tem um nome que é grego, não é hebraico. O Filipe, eu não entendo de grego muito, assim, para fazer expressões. Então, para pronunciar errado, é melhor não pronunciar. Mas significa dizer vendedor de cavalo. Né? Vendedor de cavalo, é aquele que negocia com o cavalo. E o negociador com o cavalo vai levar um recado dos cavalos, né, para Jesus. Aqueles que tinham curiosidades, talvez, sapienciais, porque era muito próprio dos gregos quererem discutir, ouvir, questionar, fazer sarau, né, fazer assembleias. E eles queriam, assim, dialogar com Jesus. Mas Jesus disse que o diálogo já não ia mais necessitar. Porque agora começava o tempo. A hora chegou. A hora de quê? A hora da aliança que ele preparou por 3 anos. Aqui, na quinta semana da Quaresma, Jesus já começa a mostrar que a paixão está iminente. Os textos que seguirão essa semana vão todos nos levar a Jerusalém. Vão todos nos levar a esse entendimento que a segunda leitura de Hebreus diz. Porque ele vai consumar em sua vida a grandeza que ele anunciou. Não como assassinato, não como obrigação, não porque foi preso, não porque não pode surgir no nosso pensamento, um pensamento pagão, ímpio, que diga que Jesus terminou morrendo porque deu errado a missão de Jesus. Você escutar alguns filósofos, teólogos falando sobre Jesus, ele diz que a missão de Jesus, né, o que ele quis implantar deu errado. E deu errado e ele foi para a cruz. Isso é uma visão herege, não condiz com a nossa visão espiritual e de crença. Jesus tinha estratégia. Jesus não morreu por acaso. Jesus veio para esta hora. E veio livremente. E aqui ele mesmo coloca no texto a dubiedade da coisa. Isso agora eu estou triste. Será que Jesus estava triste porque ia morrer? Não.
Ele anunciou lá no prólogo de João porque ele estava triste. Porque a luz veio em meio às trevas, mas as trevas preferiram as trevas e não a luz. Jesus estava triste porque ia morrer por todos, mas sabia que nem todos iam encontrar a salvação. Jesus estava triste, mas ele veio para essa hora, hein? Que pena! Se ele pode dizer que ele queria que outros mais ouvissem, sim. Mas eles deram liberdade a cada um de escutar ou não escutar, de querer ou não querer, de fazer aliança ou de não fazer. É por isso que Jeremias vai dizer a esse povo, casa de Israel, se necessário faça outra aliança, mas não perca o sentido pelo qual vocês são os eleitos e escolhidos de Deus. Não saiam desta unidade, não ceguem diante da desventura. E como não é difícil cegar diante da desventura, os apóstolos que foram, digamos, treinados, ensinados por sinais e palavras, por convivência, por relação afetiva, quando se depararam com a morte, quando se depararam com a dor, correram. Quando se depararam com a entrega do martírio, tiveram medo. Porque aí vem a autodefesa. Nós temos um instinto de preservação muito grande. Não ficou ninguém. Pedro foi ver de longe, escondido no meio da fogueira, para ver se estava acontecendo alguma coisa. Mas na hora, no Getsemá, correu todo mundo. João Marcos, que é um dos evangelistas, correu nu, porque o soldado quis pegar ele, ele se livrou da túnica e correu nu pelo meio da cidade. Deixaram ele sozinho. Não fazia horas que ele tinham dito: para onde você for, a gente vai. Com o Senhor nós comungamos. Para onde iremos? Se não com o Senhor. Alguém vai me trair? Quem? Quem pode lhe trair? Quem viveu com o Senhor 3 anos vai trair? 1 hora depois, a traição estava consumada. Porque abandono para preservar sua própria vida, com o olhar egoísta de só se salvar, de se preocupar com a sua dor, é traição. É traição. É não partilhar a vida. É não dar a sua parcela de contribuição. É por isso que Jesus diz que quem é o maior amigo é aquele que dá a vida pelo outro. E só quando o Consolador vem, só depois de uma experiência do Espírito, é que esses homens realmente têm uma experiência com Jesus e dá a vida por Ele. Aqui, a covardia dos primeiros tempos, a consumição da vida na perspectiva de si mesmo, fez o Senhor do mundo erguer-se na cruz sozinho. Fez eles estarem de lutos porque esqueceram da palavra que ele ressuscitaria. Fez eles desreconhecerem ele só porque não estava igual à forma anterior. Talvez a mensagem central do 5º domingo da Quaresma é cuidado com todas as ciladas que lhe desfocam, que facilmente você desanda por sentimentos, por pensamentos, por estratégias, por coisas que lhe tiram do seu sim, do seu amor central, da sua decisão, da sua aliança. Então talvez seja a nossa grande luta, como foi a de Jeremias, como os textos dos sacerdotes aqui em Hebreus, que pede, Cristo, a sua vida foi uma prece, foi uma súplica, não me esqueçam. Tudo que Ele deu foi bem dado para que a gente não tirasse os olhos dEle. E que a gente não precise, debater mais
mas que a gente esteja atento para querermos escapar da nossa hora. Às vezes até dizemos em palavras que nos damos em martírio, mas nós o traímos em pequenos martírios todos os dias. Quando o nosso egoísmo nos vence, quando os nossos medos nos vencem, quando o nosso comodismo nos vence, quando os nossos interesses privados nos vencem, e quando a gente não faz essa dinâmica do amor. Amar alguém é virtuoso. Amar alguns a virtude. Mas Cristo nos chama a um amor mais amplo. Um amor a todos. Um amor a todos. Nós estamos muito ávidos de amar os próximos que escolhemos. Embora até nos desentendamos, mas há vinculações. Mas os outros a gente pontua, passa um geral. Eu usaria um exemplo bem tolo para dizer que a gente empina a pipa, às vezes com amor. Quanto mais vento vem, mais a gente solta a linha, mais a pipa vai para longe. A gente gosta de amar à distância porque não dá trabalho. Não, eu estou ligado a fulano, mas deixa fulano se virando sozinho. Deixa a pipa lá bem longe de mim. Ligado por algum sentimento está, mas comprometido, envolvido, engajado, solidário, em comunhão. O nosso amor é seletivo e egoísta. Ele não bate com o da cruz. Ele não bate. É hora da gente repensar. Aqui falamos para uma maioria jovem, alguns adultos, alguns jovens há mais tempo, aí também na internet. E eu termino dizendo, cuidado, irmãos. A vida passa depressa demais. Muito mais depressa do que a gente pensa. Eu, quando comecei a meditar sobre essa iminência da morte de Jesus, hoje me veio esse entendimento. Porque no versículo 31 ele diz, é agora que o julgamento deste mundo, é agora que o chefe do mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado à terra, atrairei todos a mim. Eu gosto dessas duas possibilidades. Quando eu for elevado da terra, aqui diz claramente que é para dizer com que morte Jesus morreu sem tocar no chão, numa cruz. Mas também ele agora não volta mais à terra. Ele não toca mais a terra para haver comunhão. Ele, quando vier julgar os vivos ou mortos, ele também não toca mais na terra. E cuidado com o teu tempo. Cuidado com o tipo de figueira que você está nutrindo no seu coração. Fique atento se você está dando fruto no tempo certo. E aí me veio um pensamento, eu e meus pensamentos lesos, padre. Eu acho que eu faço associações livres para fixar essas coisas na minha cabeça. Eu lembro quanto tempo eu desejei dirigir oficialmente, porque meu pai me ensinou a dirigir cedo, eu dirigi muito cedo, e parecia que 18 anos não chegava para eu tirar minha carteira. Menino, um dia eu me vi tirando a carteira, eu fiz meu teste lá no Almedão. Mas logo eu já dirigia há mais de 10 anos. Depois
hoje, de 18 para cá, quantos anos? 32, né? Hoje eu já nem quero mais dirigir. Dirijo às vezes. O que é que eu faço com o tempo? E o tempo passa rápido demais. E já passou 32 anos. Cuidado. Às vezes a gente acha que há muito tempo para que a gente possa crescer, amadurecer. Ah, mas é porque eu vou no meu passo, diácono. Pode ir, talvez o seu passo esteja descendo. No lugar de subindo, né? Ou como diz o Matuto, encruando, né, padre? Fica feito aquele cururu na água fervendo, né? Não sai do canto. Porque essa experiência é biológica, né? O sapo, se você botar ele, né, numa panela de água fervendo, jogar dentro, ele pula e sai. Mas se o senhor botar ele dentro da panela, da água normal, e botar para ferver, ele morre ali dentro e não sai. Às vezes você fica aquele cururu lá dentro da água que está lhe matando. Envolto nos mesmos pensamentos. A gente vê muito isso em atendimento. A pessoa, você atendeu a pessoa 1 ano, e 1 ano depois ela volta com a mesma água podre que ela estava lá dentro. Não sai, não anda. São os mesmos problemas, os mesmos medos, as mesmas coisas, as mesmas questões, as mesmas inseguranças. E o tempo passando e Jesus disse, olha, a hora chegou, a hora do julgamento chegou. Você esteja pronto para não se enganar. Não se enganar. Quanto tempo teremos, irmãos, até a volta do nosso Salvador? Será parousia? Ou será o teu dia ou o meu dia? E quanto temos que caminhar até lá? Caminhar ou caminhar? Subindo para Jerusalém ou descendo para Sicar, para Samaria? Voltando para a beira do poço. Infantil, que sempre tem que estar com as mesmas sensações. O bebezinho que está sempre precisando do sinal da chupeta. Porque não fixa o olhar na decisão que tomou e não foca no lugar onde tem que chegar. Pensemos nisso. Não fiquemos simplesmente com pensamentos no mundo do devaneio, mas tragamos o Evangelho para a realidade da vida. Quantas Semanas Santas você já fez? Barbinha de molho. Quem tiver ouvidos, que ouça. Amém.